Hoje nós vamos marcar alguns pontos no plano cartesiano. Lembrando que o plano cartesiano tem duas setas, a reta y, ou reta das ordenadas, e a reta x, ou reta das abscissas. Para você marcar os pontos, existem algumas coordenadas. A primeira coordenada se refere à reta x, e a segunda coordenada se refere à reta y. E a combinação das duas coordenadas vai fazer com que nós encontremos os pontos. Vamos marcar primeiro o ponto A. O ponto A nós temos que ele é 3, a coordenada dele é em x, e 4, a coordenada dele em y. 3 em x, 4 em y. Nós temos que o ponto A se encontra aqui. Primeiro ponto marcado. Agora, nós vamos marcar o ponto B. O ponto B, temos menos 6 em x, 8 em y. Menos 6 em x, 8 em y. Aqui nós marcamos o ponto B. Agora, o ponto C. O nosso ponto C, ele tem coordenadas menos 11 em x, menos 5 em y. Aqui nós temos o menos 11 em x. Aqui nós temos o menos 5 na reta y. Aqui está o nosso ponto C. Agora, vamos marcar o ponto D. O ponto D, ele tem coordenada 6 em x, menos 3 em y. Nós temos aqui 6 em x, menos 3 em y. Aqui nós temos o ponto D. O ponto E, nós temos ele com coordenadas 9 em x, 7 em y. Aqui nós temos 9 em x, 7 em y. Aqui está o nosso ponto E. Agora, nós vamos marcar o nosso ponto F. O nosso ponto F, ele tem coordenadas menos 3 em x e 4 em y. Nós temos aqui menos 3 em x e temos 4 em y novamente. Andando, aqui está o nosso ponto F. Agora, nós vamos marcar o nosso ponto G. O nosso ponto G tem menos 5 em x, menos 8 em y. Temos aqui menos 5 em x, menos 8 em y. O nosso ponto G se encontra aqui. E o último ponto, o ponto H, ele tem coordenadas 9 em x, menos 7 em y. Temos aqui 9 em x, menos 7 em y. E esse aqui é o nosso ponto H. Lembrando que este é o primeiro quadrante. Logo, os pontos A e o ponto E se encontram no primeiro quadrante. O ponto A e o ponto E.
coordenadas de primeiro quadrante. Tanto o x como o x é positivo e o y é positivo também. Aqui é o nosso segundo quadrante. Nós temos os pontos B e F. B está no segundo quadrante e F também está no segundo quadrante. Os valores no segundo quadrante são x negativo, y positivo, aqui, x, y, x e y. Aqui nós temos o terceiro quadrante. Temos os pontos C e o ponto G. O ponto C está no terceiro quadrante. O ponto G está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, os valores de x são negativos e os valores de y também são negativos. Por último, nós temos aqui o quarto quadrante. Nós temos o ponto D e o ponto H, que se encontram no quarto quadrante. No quarto quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. Ficamos por aqui e até a próxima aula.